I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one girl among many. Olá, eu sou Inês Lopes Gonçalves e este é o Não Mandas em Mim, um podcast onde os meus convidados falam sobre liberdade, escolhas, rebeldias e desobediências em geral. Bem-vindos, Francisco Rodrigues dos Santos e Diogo Faro. Muito obrigado. Como estão? Vocês são o par do ano? Diriam que sim. É um bocado ousado chamar-se os par. Não sei se é... Não sei se é o termo indicado. Entende a emoção? Sim. Não sei se é par do ano. Como é que se conheceram? Olha, foi numa sauna daquelas onde está toda a gente nua. E vi, Não, isso foi a primeira vez que o Diogo Faro contacta comigo em sonhos. Portanto, eu estava com o inconsciente do Freud, explicava isto muito bem. Embora a realidade nem sempre se ajuste às expectativas que ele queria. Mas lembra como é que foi? Ou seja, que circunstância é que isso acontece? Foi um produtor de comédia e há que dar o mérito à sua ideia, o Nelson Fernandes. E... Nelson, se nos estiveres a ver, um abraço. Um abraço. Dessa parte. Ele queria fazer um projeto connosco. Agora não vou entrar em detalhes, não vale a pena, mas... e disse-me, tens que conhecer o Chicão, ele é porreiro, não sei o que, disse o mesmo Claro. de mim, não sei o quê. E tu? Nem a pensar. Não, eu por acaso até lembro perfeitamente ter dito. Por acaso até sim, até quero conhecer o Chicão, porque apesar de ter 1000 discordâncias com ele, gostei muito da maneira como ele debateu com o Ventura. Vi que era uma pessoa de direita democrática, que realmente põe ali uma barreira para outro sítio. Temos em comum a paixão pelo Sporting, etc. Claro, acho que sim, acho que é conhecido, parece-me bacana. E eu cheguei ao almoço, não tínhamos combinado com o Nelson, cheguei lá um bocadinho atrasado. Não foi logo para fazer essa tal coisa de comédia, foi para almoçaram? Ok. Foi isso para nos conhecermos. Sim, e assim que chega, ele levanta-se, que este gajo é um amistoso, não sei o quê, ele levanta-se logo, dá-me assim um abraço, com esta voz que ele depois vai, não sei o quê. E eu disse logo, trocámos logo as suas galhardetes, olha, eu lembro perfeitamente de ele dizer, Faro, tu já fizeste muitas piadas sobre mim, mas eu gosto de ti, gosto da maneira como defendes as tuas coisas e não sei o quê, e eu também gosto de ti, precisamente pelo mesmo e tal. E ficámos muito amigos, pronto. E desde depois então do almoço nasceu... foi muito bom, damos muito bem logo nesse primeiro almoço e daí fomos dando mais vezes. Já vou à missa com ele, já tudo. Sem dúvida. Fazia-te bem, por acaso, acho que é um bom princípio. Mas é verdade tudo o que ele conta, portanto, convém sempre fazer esta verificação. Certo. Desse fact-check. A máquina diz que é sim, verdade. Sem dúvida. Queres dar a mão? Eu acho que é melhor pôrmos aqui um polígrafo. Qual diriam que foi a coisa mais rebelde que já fizeram juntos? Ou só a estarem na companhia um do outro já é... Tu já viste as ondas de choque que isso provocou no país? Mas o que é que isso, agora falando Sim. muito a sério, o que é que isso vos trouxe de comentários de pessoas próximas de um e de outro? Tipo, agora tem a mim, o que mais me surpreendeu foi, no plano conceptual, a definição que cada pessoa tem de amizade. Porque é muito contrastante da minha, no geral. Okay. Porque, para mim, a amizade não elimina as diferenças, torna-as um ponto de encontro seguro, onde, com toda a confiança e segurança, o outro nos ajuda a ver o pedaço de verdade que nos falta. Portanto, eu não interpreto as amizades como um plano de igualdade em que temos que subscrever as opiniões e os pontos de vista um do outro de forma incondicional. Não. A amizade não é um espelho. Aliás, ela faz permanecer as diferenças, mas reveste-as de um caráter respeitoso, que é isso que orienta a nossa amizade. Portanto, deixa-me nervoso a falar assim. Fala muito bem, fala tão bem. Mas eu vi um bom podcast da Inês. O que queres dizer com isso? Não, porque isto não era... Não, eu não vou ser mal isto. Vais sair daqui tudo à pancada hoje. Não, mas não concordas com isso? Concordo, mas eu não consigo falar assim. Houve de facto um grande frisson depois do Diogo ter feito uma publicação nas redes sociais a anunciar que nós éramos amigos. E genericamente os feedbacks que eu recebi foram amplamente positivos. Mas a verdade é que, a par e passo, vamos recebendo também algumas críticas e a mim faz-me perguntar que tipo de amizades é que as pessoas cultivam no seu dia-a-dia, percebem? Encontram no outro exatamente a mimetização daquilo que pensam, só se sentam à mesa... E acho que também houve aqui uma coisa... Para nós foi uma surpresa, para nós mesmos também foi uma surpresa esta amizade, para já porque descobrimos um no outro pontos em comuns, claro. Porque quando as pessoas se conhecem através da televisão ou redes sociais, não é? Temos uma opinião sobre aquela pessoa, e eu tenho preconceitos sobre outras pessoas e outras têm sobre mim. E muita gente acha que eu sou muito mais maluco de extrema esquerda, radical, não sei o quê, radical, inflexível. E que ele também era um maluco para o outro lado. E na verdade nem um nem outro somos realmente isso. E o que nós vimos logo ao estar um com o outro, temos muito mais pontos em comum. Ele é muito menos conservador do que as pessoas pensam, muito menos. E que eu descobri também. E eu não quero pôr as coisas a arder como as pessoas pensam. Portanto, certo. Sim, há uma coisa que eu gosto muito no Diogo,
que é a autenticidade com que ele se entrega às causas em que acredita. Nós muitas vezes podemos divergir do meio para atingir um determinado fim. Eu acho que, coincidentemente, nos fins... Mas a motivação é a motivação é a dele, mesma. eu já te disse isso uma vez até quando estive noutros contextos também de entrevista contigo. O que motiva o Diogo é um caminho permanente de se aperfeiçoar a si próprio para ser uma boa pessoa. No fundo, é um cristão, isso. é um cristão. Não, isto E dá-me jeito, eu até esta amiga fala assim de mim. não, para mim é um princípio que eu também aprendi no cristianismo, mas que tem um sentido ecuménico, naturalmente, mesmo para quem é agnóstico ou ateu. Portanto, eu noto que esta congruência entre aquilo que se pensa e aquilo que se diz é um exercício de autenticidade que eu acho que faz falta ao nosso espaço público. E eu louvo o Diogo por ser linear entre os seus comportamentos e os seus pensamentos. Ora, isto está muito lindo, vocês estão-se a elogiar Sim, sim. imenso. Já Portanto, chega. vamos aqui, se calhar, agitar aqui um bocadinho. Sim. Que é, o que é que tu achas que devia mandar menos no Diogo e vice-versa? Sim. O que é que devia mandar menos no Diogo? Claramente a escolha do guarda-fatos. Eu estou a brincar. Não podes falar sobre isso. Não, eu antecipei-me. Sabe que isto é uma tática. Quer dizer às pessoas que vieste de cavalo para aqui? Não, é assim, eu olhei para o meu guarda-fatos e pensei, eu vou escolher a roupa disponível que tem menos probabilidade do Diogo tocar neste assunto. Eu sabia que era uma inevitabilidade, mas tentei atenuar os efeitos de uma possível crítica. Camisola de malha tentei, singela. básica, uma calça de ganha, Porque no outro dia, os ténis, no outro dia cruzei-me tom. contigo e tu tinhas acabado de sair do cavalo. Parece que andas estás sempre pronto à feira da Já está até a Golgueira. cabeça cheia de preconceito. Parece que todos os dias para ti tu acordas onde é que eu vou? À feira da Golgueira. Lá vai ele. Não, mas é por aí. Não, eu acho que o Diogo é uma pessoa que defende ferreamente as convicções que acredita. Eu já em privado lhe disse que as pessoas ganhariam a conhecer o lado mais empático do Diogo no confronto com a diferença. Não tão bélico. Ela é tipo bélico. Agora estou assim. E beligerante. Peace and love. Já estou. Mas Estou de acho volta que ao stand-up, estou de volta ao humor. é isso, acho que tens feito uma boa guinada, mas mesmo politicamente, e aliás, eu também venho de um polo oposto ao dele. Enfim, Tu vais ser seguramente de um polo. Sim, do polo. Desculpa. Boa piada. Não consegui, não. Passou-me aqui à frente e tive que agarrar. Sim, não, tivesse bem agarraste. Já não me senti com condições morais de dizer mais nada. Não, por favor. Condições morais. Todo riado, vem de um polo. Não, acho que as certezas absolutas não são convidativas aos consensos. E tu, o que é que achas que devia mandar menos no Francisco? Eu não sei se já nos conhecendo assim tão profundamente para dizer isso. Talvez o Pedro Costa parece dar muitas ordens. Não, estou a brincar. Olha, por falar em indumentária e roupa e escolhas, uma coisa que tu usas sempre e que por acaso hoje não trouxeste é o teu pino do Colégio Militar. Mais nada. Tu estudaste no Colégio Militar durante muitos anos. Sim. Não sei, deduzo que não tenhas ficado traumatizado pelos anos que estudaste lá. Não, pelo contrário. É uma instituição que associamos muito a regras, a disciplina. O que é que os anos no Colégio Militar te ensinaram sobre a disciplina e sobre a liberdade? Sim. Eu uso o pino do Colégio Militar porque é uma tradição entre antigos alunos de nos identificarmos uns aos outros e também de assinalarmos a pertença a uma casa que nos formou, que é como se pertencêssemos todos à mesma morada. Portanto, eu respeito essa convenção que perpassa gerações, já há 223 anos, e mantenho-me. E quando não tenho a minha barretina, sinto-me completamente despido. Já aconteceu sair de casa, já estar longíssimo, voltar para trás. Não é? Voltar atrás por causa do pino. Já aconteceu. É quase uma superstição. Porque acho que diz mais sobre mim do que qualquer outro traço que eu possa ostentar fisicamente. Relativamente àquilo que mencionou, eu sou uma pessoa que preciso de disciplinar a minha liberdade, porque tendo a ser desorganizado, é difícil muitas vezes planear, então as regras ajudam-me a devolver alguma ordem ao caos. Portanto, para mim, essa parte foi importante e perceber que há valores que são perenes, que, aplicados naturalmente à circunstância e ao contexto de cada um, com o bom senso necessário, nos ajudam a sermos mais coesos enquanto sociedade e a dar-me uma coisa que a esquerda fala muito mais do que a direita, que é uma noção de coletivo, de espírito de camaradagem, de entreajuda. Por exemplo, eu uso muito um termo
que é mais comum nós ouvimos à esquerda e é raríssimo escutarmos à direita, é com o termo camarada. Não é? E o camarada diz tudo, é a preocupação intrínseca e estrutural com a pessoa que está ao nosso lado, a empatia de compreender aquilo que está a sentir e estar a viver e estarmos completamente ao serviço da realização e do auxílio a essa pessoa. Portanto, tudo isto eu aprendi no Colégio Militar e é uma casa à qual eu sou muito grato e eu tenho a certeza que não seria a mesma pessoa se não tivesse vivido lá aqueles 8 anos. Portanto, também tenho uma consciência crítica sobre as coisas menos felizes porque lá passei, mas eu acho que todos temos memórias que não são tão alegres pelos passos que percorremos ao longo da nossa vida. E eu acho que o colégio é uma escola que forma, sobretudo, bons cidadãos. E eras um aluno obediente e bem mandado? Não. Ou, ok. Nada Que regras disso. é que tu contestáveis? A que episódios tiveste de Inês, desafiar a autoridade do colégio militar? Inês! Se eu lhe contasse! Se eu lhe contasse! Não, se soubesse, corta! Não, eu sabes que, não sei se tu sabes, mas tenho alguma aversão à autoridade. Ok. Portanto, eu tendo a não aceitar acriticamente qualquer instrução que me é dirigida. E o colégio, com o espírito militar, que é zero democrático, obriga-nos a acatar e a perguntar depois. Portanto, eu aí fui muito do Lá está, lado. não é uma instituição que fomenta o pensamento crítico. Não, as Forças Armadas não são, nem podem ser, dada a sua natureza e a sua missão, enquanto instituições que servem para projetar a força e garantir o poder dissuasor da paz. Portanto, aquilo não é o contexto ideal para fomentar o pensamento crítico no quadro das regras que estão estabelecidas. No entanto, do ponto de vista cultural, académico e literário, o colégio fomenta muito o livre pensamento. E a discussão de ideias e o debate. Nós até tínhamos umas sessões muito engraçadas, tu vais gostar de ouvir isto, que é os jogos culturais, que organizávamos à noite, depois do jantar, com peças de teatro, com representações cénicas sobre o cotidiano. Fazias de quê, tu, no teatro? Olha, eu fiz muitas personagens. Árvore e mais? Não, olha, já fiz... Não fazíamos assim vestido de árvore. Representava personagens da nossa vivência. No nosso penúltimo ano nós fazíamos uma récita, que era uma abordagem crítica aos 7 anos de colégio, e eu até representei o subdiretor e fui muito apreciado pela crítica. Era uma espécie de cultural. roast. Exatamente, Mas que regras, por exemplo, tu dizes tu que tens alguns, não é problemas com a autoridade, mas tens dificuldades às vezes em acatar, lá está, acriticamente todas as ordens, como para usar as tuas palavras. Que exemplos concretos, que regras é que te eram impostas e que aquilo fazia-te comichão? Enfim, deixa-me pensar numa... Pensavas, porquê? Porquê é que eu tenho que fazer isto? Por exemplo, nós tínhamos formaturas a todo o tempo. Antes das aulas, depois das aulas, na dúvida, antes uma formatura, do almoço, não é? depois do pequeno almoço, antes e após todas as refeições. E eu perguntava porquê é que eu tenho que estar tanto tempo aqui imóvel, numa parada militar, quando eu só quero ir almoçar, quando eu só quero ir ter uma aula. Exato. Mas pronto, eu aí tentava... Assim, o colégio também nos ensina uma coisa, que é contornar as regras com alguma subtileza, ao ponto de ser indetetável as nossas transgressões. Percebes? E, portanto, tudo dentro do plano da legalidade, naturalmente. Mas a gerir com algumas estratégias de coping, o stress, a ansiedade e o conjunto de normatividade que lá é imposta. Claro que aquilo é uma escola completamente diferente das outras. E aquilo que se considera uma grande tergiversão lá, cá fora, é apenas um pormenor que escapava exatamente à maior parte das pessoas. Portanto, aquilo é um microcosmos, que lá aquilo faz tudo sentido, mas cá fora... Já vamos voltar aos teus problemas com a ordem. Isto é um regalo ouvir este homem. Completamente. Eu não digo isso, ele fala-me a sentir constrangido. Mas se isto fosse um debate, ele agora estava com mais tempo. Portanto, tenho que perguntar a ti. Mas podes desligar o botão de debate CNN. Sim. Fala mais normalmente. Fala, Farófias. Fala, Chico. Eu quero tranquilo. Está a mandar as bolas para cá. Queres falar da tua experiência? Tu não estudaste no colégio militar. Não, mas nem em colégio. Pai músico, mãe cantora lírica, que é aquela constituição familiar que, visto de fora, é tipo... Foi uma casa livre, uma casa... muitas regras, poucas regras, como é que... Poucas regras, meio balda. Opa,
Sim, pais artistas e livros. Já se sabe. E sim, e com muitos espetáculos à noite. Eu fui muito criado com os meus avós também, não é? Montes de noites quando eu era criança, em casa dos meus avós, porque estavam sempre em ensaios e concertos e não sei o quê. eras um miúdo... Passei muito tempo no Teatro São Carlos ou nos sítios dos teatros onde o meu pai tinha concertos e ensaios e não sei o quê. Andava para lá, de rotos, a brincar, sei lá. Eras bom aluno? Ou davas muito trabalho aos teus professores e aos teus pais? Não, opá, de comportamento não era espetacular. Eu na escola ia vezes para a rua. Porquê? Porque era sempre, quase sempre. Sei lá, uma vez pedi uma fita cola, fui para a rua, achas isto normal? Acho que tens que tratar isso na terapia. Não, agora aqui. Professora de matemática, Daniela, tens fita cola. Porquê que eu precisava de fita cola em matemática? Ninguém sabe. E a professora disse logo. E eu, para a rua. Uma vez fui suspenso, uma semana. Suspenso já me parece que foi mais por mais do que pedir fita cola. Já no 12º ano. Eu posso contar esta história brevemente, porque é uma história muito injustiça e eu quero que as pessoas saibam, e espero que a professora esteja a ouvir. Então, 12º ano, situem-se, 12º ano eu andava no Rainha da Leonor, em Ciências. Ia ter o segundo teste do período de Biologia. E no primeiro período tinha tido 16. Eu era bom aluno. Eu sempre fui bom aluno, assim, tranquilão, não era 20. Estava tranquilão. 16. Chega ao dia, era 8h15 o teste, chega à escola, estava a dar o primeiro Tinhas toque. que ser bom aluno, estavas no grupamento 1 para teres um teste de Biologia. Sim. Muito bem. Era razoável. Achei que eras de letras, tens todo o ar de ser um gajo de letras. Não, mas por acaso devia ter ido, mas fui para Ciências. Pá, eu queria ser músico, eu estava no conservatório mesmo, teve a acabar o conservatório, eu queria ser clarinetista, depois não, pronto, outra história. Mas estava em Ciências, por calhas. Primeiro teste no dia 16 e o segundo teste às 8h15 da manhã, eu chego, está a dar o primeiro toque e bato na porta, que era no resto do chão, ninguém está lá, eu bato no chão, bato na porta, chega a dona Ana, e a professora me deu o teste lá para cima, para o segundo andar, e eu vou correr, estou quase a chegar lá, dá o segundo toque, e bate à porta, já depois do segundo toque, a professora abre a porta e... desculpa, professora, pensava que era lá em baixo, como tinha marcado ontem, agora não podes fazer o teste. Não, a professora é que mudou à última da hora. Os teus colegas chegaram todos antes e sabiam. Aqueles colegas que vão todos tipo meia hora quando é dia de teste. Eu também não tenho culpa, tentei explicar. Ela, agora não podes fazer o teste. Fechei-me a porta. Eu vou lá para o recreio, todo chateado, estou lá assim, posso dizer fedido, chateado, desculpa. Podes. Pronto. E vem lá, passado uma hora, o teste era 2 horas e era gigante, passado uma hora, vem lá a dona Ana, Diogo, vai correr, a professora diz já podes ir fazer o teste. Eu fui fazer o teste de correr, tudo a despachar, sempre que eu tinha para aquilo era enorme, né? Sempre que eu tinha uma dúvida, passava à frente da questão, não podia pensar, o que é que resulta? Resulta que, quando é o dia de entrega de testes, a professora é daquelas... Sabe que fazem aquele suspense, há 2 horas de aulas, e depois o fim é que pronto, abre a porta, e agora vou dizer a chamada, pegam no teste e vão embora. André, Beatriz, Diogo, eu vou lá, olho para o teste, tive 8. Aquele dia lixar a média, e eu atiro assim o teste acima da secretária, e saio da sala, está lá fora já o André, meu amigo, e diz, então, o que estás chateado, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Tive 8 por causa da puta da gorda. Foi isto super errado. Isto é absolutamente errado. Arrependo-me imenso. Foi um momento de morangos com açúcar. Eu achei que isto ia acabar com uma história em que tu eras muito injustiçado. Não, acabou só com ele a ofender a professora. Eu arrependo-me profundamente de ter dito isto, peço desculpa. Tinha 17 anos. Meus amigos, foi um prazer. Eu não sou conivente com estas situações. Porquê? Porquê é que estou muito arrependido? Porque não se insulta ninguém com base no seu corpo, com as suas formas corporais. Foi horrível. Esta é a moral da história, então foi bem. Na altura não sabia, não se chama gorda às pessoas, não se chama magra às pessoas. Tive muito mal. Portanto, a tua questão era tanto, tinhas que insultar com outra palavra qualquer. Exatamente. Certo. Eu tinha que ter arranjado outro insulto, porque eu tinha razão. Eu perdi a razão ao usar um objetivo do corpo da senhora que não tinha nada que usar. Portanto, muito bem. Portanto, tirando essas altercações e depois ela a seguir entra matemática adentro e diz, vão fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te expulsar desta escola, para te lixar a vida toda e não sei o que, à frente de toda a gente. Eu bem nervoso, eu outra pessoa de matemática sem saber o que é que fazer e conseguiu suspender-me durante uma semana. Com essa semana, com as faltas que eu já tinha e ir para a rua e não sei o quê, chumbei o ano e fiz o 12º outra vez. Obrigado, senhora de Biologia. Não merece essa parte do insulto, mas... Repetiste o 12º? Eu acho que é um bocado injusto ou não, quando eu tinha boas notas e não sei o quê. Fiz só Biologia e Matemática no ano a seguir. Sabe que estavas a Está aqui precisar? uma confissão. De uma formatura antes, que era assim, nós chegávamos a Olha, fazer. era limpinho, isto não acontecia na formatura, nem sequer podia falar. Portanto, alunos, Percebes? não se insulta professoras com base nos seus corpos, nem professoras nem ninguém. Horrível, não se faz. Não se deve insultar a professora. Agora, e foi muito injustiçado. Não estão comigo.
Não, está certo. Acho que foste injustiçada na parte, ok, não podes começar o teste, sei quê, mas pronto, mas vamos ter que depois, não sei, levar isto a outra instância. Perdi a razão ali, mas antes tinha razão. Francisco, Diz-me, obrigado, Inês, obrigado por teres virado esta... voltamos aos teus problemas, dizes tu que tens questões com a... Sim, questiono, acho que todo o poder deve ser escrutinado. Senão... E isso fazia-te um adolescente, fez-te um adolescente rebelde, prevaricador? Não era prevaricador, mas sempre fui uma pessoa que filosoficamente usava muito o método platónico de perguntas em cadeia sobre as coisas. Nunca fui de acatar as coisas porque sim. Gostava de perceber o racional e para cognitivamente conseguir aceitar e adequar o meu comportamento às exigências do meio. Em linguagem das pessoas é um pica-miolos, não é? Se estivesse aqui a Inês, dir-te-ia que é um pica-miolos. A minha mãe acha graça, o meu pai enfurecia-se mais vezes. Portanto, depende sempre do interlocutor. Sabes que a relação são sempre dois polos, o eu e o tu. Depende sempre da perspectiva. Eu acho uma pessoa que gosta de compreender o sentido das coisas, percebes? E isso é importante para a minha congruência, para eu estar bem comigo próprio e reduzir os níveis de ansiedade. Dirias que cresceste num meio conservador? Sim, cresci, garantidamente. E quão condicionado foste por isso? Eu acho que nós somos fortemente condicionados pelo nosso meio. Quer dizer, eu estudo psicologia e há sempre na nossa personalidade fatores que são somáticos, são biológicos, são genéticos, estão na nossa própria natureza, e há outros que estão condicionados pelo meio, pela modelagem, pela imitação, pela aquela ideia do comportamentalismo. Portanto, eu sei que eu tendo sido educado no meio que obedecia a um determinado tipo de normatividade ética e moral, de códigos e de simbologia, eu tendi numa primeira linha a aderir a eles. E depois, mais tarde, refleti, houve uns que aperfeiçoei, outros amadureci, outros recaustei, outros eliminei. Enfim, acho que a nossa vida é exatamente isto. Sim, a minha pergunta é mais nesse sentido, é o que é que tu, quando começas a pensar pela tua própria cabeça e começas a deixar cair... Enfim, eu acho que são coisas pequeninas. Eu acho que há um grande preconceito sobre o que é o conservadorismo. O conservadorismo é, antes de mais nada, se nós revisitarmos os principais autores, uma ideologia posicional, que é, nós preferimos o familiar ao desconhecido, temos uma certa relutância à mudança e acharmos que durante anos e milénios e séculos fizemos alguma coisa que era bom e conquistámos um conjunto de valores que não são bons por serem antigos, são antigos por serem bons. Pronto, basicamente é isto que eu acho. Agora, há valores que eu acho que fazem sentido falar-se hoje em dia, mas dar-lhes alguma atualidade. Por exemplo, o valor da família. E aqui eu senti uma certa evolução, e já falei com o Diogo sobre isso, aliás, eu fui das primeiras pessoas com quem eu abertamente pude discutir este tema. Eu tinha uma visão conservadora sobre o conceito de família, que achava que a família era um homem e uma mulher, ponto final. Pronto. E hoje em dia eu não tenho essa visão. Porque a realidade se encarregou de mostrar que eu estava errado. Porque a família pode assumir várias organizações e é precisamente por defender o valor da família que aceito e compreendo e percepciono e testemunho que pode ter várias formas e que devem ser respeitadas, onde existe amor e do amor ninguém foge. Portanto, e resultam e funcionam. Portanto, esta foi uma evolução que eu tive no meu pensamento relativamente a ideias que poderiam ser consideradas mais datadas ou obsoletas ou conservadoras no mau sentido. Por outro lado, por exemplo, uma pessoa que eu acho que é conservadora sobre a imigração, por exemplo, eu defendo que todas as pessoas devem ter protegida a sua dignidade e a sua vulnerabilidade, sobretudo aqueles que menos têm e vêm da periferia. Hoje em dia, defender uma posição conservadora é inspirada nos valores do humanismo, do respeito, da dignidade, que eu acho que não está à direita, estás a perceber? Acho que está mais ao centro ou mais ao centro-esquerda. Portanto, acho que há valores como este que te vos falei, que entroncam num ramo maior, depois confluem na solidariedade, que sempre foram assim. E acho que é importante falarmos deles hoje em dia. Portanto, se me perguntas se o conservadorismo é estar mais à direita ou mais à esquerda, ou defender valores que estão ultrapassados ou são mais atuais, depende dos casos e depende da forma como nós os revestimos e lhe damos concretude. Percebes? Muito bem. Mas porquê é que eu depois gosto deste homem? E porquê é que é muito menos conservador do que as pessoas acham, não é? Está associado a um determinado partido, a determinadas pessoas, etc. Mas depois não é bem assim. Tu consegues identificar assim, um fenómeno, um caminho mais ou menos parecido, no sentido em que terás crescido com uma série de verdades ou uma série de coisas que achavas que seriam os pilares da sociedade, o que seja, e que foste mudando a opinião em relação a isso? Sim, claro. Então, mas nós cresci numa sociedade machista e racista e homofóbica. Portanto, eu próprio já fui isso tudo e se calhar ainda sou. É sempre um processo de, todos os dias, tentar melhorar. E
como e aprender a ouvir as mulheres, a ouvir as pessoas LGBT, a ouvir as pessoas racializadas, tentar, quando queres ser uma pessoa melhor e estar mais bem integrado e sentir-me... Pá, eu acho que tenho um sentido de justiça importante. Eu acredito mesmo realmente muito na igualdade entre toda a gente. Tenho bem noção do que é o privilégio, do que é a falta de privilégio, do que é que são essas diferenças todas. E, portanto, é sempre um caminho de sempre a aprender. Claro que eu em casa, e no meio onde eu vim, eu não ouvia, não cresci no meio homofóbico e racista, etc. Mas da sociedade, certo. Sim, e mesmo os meus pais, temos todos o resto de coisas. Portanto, todos os dias tive que aprender montes de coisas também. Ou desaprender, não é? Porque nós aprendemos depois a ser machistas e aprendemos a ser homofóbicos, depois é desaprender isso outra vez. E, portanto, tento todos os dias dar um bocadinho menos bronco do guia anterior. Há certas coisas que, agora estava-vos a ouvir, que as pessoas levam quase como, parece que mudaste de clube. As pessoas às vezes parece que levam um bocadinho a mal, acham que levam a mal as pessoas mudarem de opinião acerca de algumas coisas. Eu tenho para mim que nós, mesmo que obedeçamos à mesma natureza de valores ao longo da vida, nem sempre chegamos às mesmas ideias. Pronto. E há outras vezes que, pura e simplesmente, constatamos que estamos errados. Eu acho que não há nada mais garantido na essência do ser humano do que é limitado, que é falível, que tem tendência inata para o erro. Portanto, eu acho que é um sinal de inteligência nós, umas vezes, mantermos a posição que tínhamos, outras, desviarmos o caminho. Portanto, acho que erramos e que estávamos a pensar mal. Sim, e que mudámos de opinião. Só que as pessoas têm vergonha de dizer se calhar na altura fizemos aquilo porque pensávamos que aquilo era o certo. Não foi mal intencionado. Mas agora olhando, realmente estava a pensar mal, não fui mal intencionado, fiz aquilo com a melhor das intenções. Quer dizer, a contrição, a penitência quando falhamos, a sublimação da própria pessoa. É uma meditação que eu faço, não é por ter uma participação na vida política. Desde pequeno, até pela minha religião. Nós confessávamos, quer dizer, podemos confessar ao padre, podemos ter um diálogo com Deus para quem acredita, podemos falar connosco próprios, mas eu acho que este exame de consciência é fundamental na nossa vida. Só que nós vivemos numa sociedade que é tão perfeita nas convicções, tem tantas certezas absolutas das coisas, em que a dúvida é mal vista, onde o erro não é admitido. E não acham que às vezes também é mal vista ou seja... Ao as pessoas muitas vezes são muito entrincheiradas, não é? Claro, e da cada trincheira, vez mais. Da trincheira ninguém muda a opinião do outro. Sim. E ao teu lado na trincheira estão pessoas que pensam exatamente igual a ti, não é? Portanto, como é que ser livre não é também ser capaz de olhares de fora para quem pensa que está alinhado contigo? Eu já tive muito esse erro. Acho que é estarmos mais fora da net. É estarmos mais fora da net. Acho que a pandemia nos fez mal, a mim fez mal, até nesse sentido. E acho que é preciso estarmos mais Já porque quando estás ao vivo com outras pessoas, mesmo que discordes, é muito mais difícil tu ficares mais agressivo e insultares logo. É muito mais difícil, há uma barreira de contacto, de olhares, de expressão corporal que te permite, que te obriga de alguma maneira. Já tive, e com grandes amigos ou menos amigos, às vezes também gosto de discutir até de uma maneira mais acalorada, mas sem insultar, sem aquilo que se passa logo na internet. E acho que uma solução passa por aí, porque estamos menos tempo na net e estamos em sítios que nos menos ponham... zangados e mais... Menos zangados, porque ao vivo podemos discordar e discordas de outra maneira. Discordas de outra maneira. Às vezes... Discordar de outra maneira... discordar de outra maneira porque, acabamos às vezes um bocado que estupidez, pronto, ok, não nos entendemos, queres mais uma jola? Pronto. Mas isso aconteceu connosco, não, e é mais fácil, queres uma jola, pronto, e depois bebemos uma e mudamos um bocado de assunto. E na net não. Na net estás ali tudo a ruminar e é mais fácil as pessoas não há jolas na net também. Mas isto que o Diogo, por acaso, acho que foi uma ótima tradução também daquilo que eu sinto. Que é, nós os dois, há 5 anos atrás, com as diferenças que temos, umas mantemos, outras superamos, noutras convergimos, noutras concordamos em discordar, se tivéssemos, sem nos conhecer, a ter um debate na internet, isto acabaria ao estalo ou ao insulto. Na net não dava. Claro, não dava. Sim, mas acabava mal, acabava feio. Portanto, esta ideia de ver onde é que estamos errados ou descobrir aquilo que não estava certo, aquela ideia de vencer os dogmas, é um princípio da ciência, que é a procura filosófica do cisne negro. Todos os cisnes são brancos. Há um consenso generalizado na comunidade científica. Como é que a ciência galopa e avança? É à procura do cisne negro, que derroga a teoria geral. Eu acho que na vida, eu pelo menos ando sempre à procura
Quer dizer, é um trabalho recente, na verdade. Eu era um bocado dogmático há uns anos atrás. Por causa disto das trincheiras, daquilo que tu disseste, do mundo altamente polarizado. E porque nós na política, Diogo, tu acho que concordas comigo, convenhamos ou não, para quem tem uma visão muito clubística, partidária, nós habituamos a ver o nosso oponente como adversário. Nós achamos sempre que aquele que está do outro lado da contenda está errado e nós é que estamos certos. Certo. Que quem está... E nunca ninguém vai realmente... Ninguém vai para isso disposto a mudar de opinião. Nunca é para isso mesmo. É sempre na lógica de eu estou certo e tu estás errado. E portanto... é uma lógica de maiorias, estás a perceber? Que é, se eu, circunstancialmente, porque as maiorias são todas circunstanciais, conto em que os meus, que pensam como o meu, estão do meu lado, então os outros, estando em minoria, perdem. E não é um raciocínio crítico. Político. Sim, é uma lógica em que cada um acha que é dono, que é o dono da virtude. É isso mesmo. Noto isso. Mas isto, enfim, não estou a fazer uma crítica a ninguém, eu próprio já fui assim. Tu dizes que é uma descoberta, há coisas que são uma descoberta recente. Consegues identificar o que é que aconteceu para estas coisas deixarem de mandar em ti dessa maneira e passarem a ser de outra forma? O Saramago tinha uma frase brutal que eu acho que se aplica a mim na perfeição, que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós precisamos de nos distanciar, às vezes, nas nossas circunstâncias mais limitativas, para termos uma resposta mais adaptativa ao nosso contexto. E aconteceu isso comigo, quer dizer, uma pessoa quando é líder partidário, há um fenómeno na psicologia que é a pressão para a conformidade. Nós tendemos, pressão para a conformidade? Não, pressão para a conformidade. Pressão para a que é nós tendermos a ajustar as nossas opiniões, as nossas convicções ao grupo ao qual pertencemos. Ao coletivo, Pronto. certo. E uma pessoa quando é líder sente essa responsabilidade. Muitas vezes não obedecer linearmente àquilo que acha, mas responder às expectativas daqueles que representa. Pois, espelhar um bocado aquilo que é o que toda a gente está a pensar na tua frente. Exatamente. E eu tinha um bocado este preconceito, este estigma no geral, este ónus que se abatia sobre mim, porque também estava a viver 24 horas para a política, para o meu partido, certo, para a discussão democrática, para o debate no país. Pronto, e as trincheiras, o efeito claque, tudo isto gerava um enquistamento que me impedia de ver a circunstância do outro. Depois, com a saída natural, houve coisas que não correram bem, tentei perceber porquê. Depois há um ponto que nós pensamos assim, se a nossa opinião é ultraminoritária, se calhar somos nós que não estamos a ver bem a coisa, não é? Sabes, pegando o colégio militar, havia mães, isto nós dizíamos em anedota, que viam os filhos a marchar de passo trocado na Avenida da Liberdade. Os outros são os trocados. Exato. É o clássico. Vão todos mal. Coitadinhos dos outros, está tudo mal. Portanto, ou seja, atribuirias à tua saída da vida política ativa... Outro tipo de amizades também, que mais transversais, mais representativas e outra coisa. Isto foi um caminho que fizeste sozinho. E aqui o Farofas tem um papel importante, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Foi um caminho que fizeste sozinho naquela lógica de eu se calhar preciso de me dar com outras pessoas? Inês, é sempre o caminho sozinho, porque a derrota é sempre solitária. Sempre. Tu, quando fracassas, tu confrontas-te contigo próprio, no escuro. E consegues ver-te no espelho, mesmo sem luz. E segues. Estás a ver? Porque a coragem, isto é muito importante dizer, que é, nós temos uma grande dificuldade em ser autênticos no nosso dia-a-dia, temos sempre reservas em mostrar-nos tal qual como somos. E temos sempre todas as várias camadas, temos vários papéis a exercer em determinados contextos. Aqui somos uma coisa, sozinhos somos outra coisa. E a nossa força não está na máscara que usamos, está na coragem de tirarmos essa máscara, estás a ver? E eu fiz esse percurso. E depois também houve um ponto que para mim foi muito importante, foi estudar psicologia. Que eu acho que foi um marco definidor também neste virado de página. É que eu aprendi na psicologia, um conjunto de atitudes fundamentais nas relações que passam por competências que são boas para nos entendermos bem uns com os outros, que é a aceitação ao cuidado incondicional positivo pelo outro, a compreensão empática, a congruência, a não diretividade, que faz-nos olhar para o outro como pessoa e compreendê-lo e aceitá-lo tal como é, mesmo que nós possamos divergir. E isso dá uma certa noção de conjunto. Sorte das pessoas que daqui a poucos anos entrarem num gabinete de psicologia e repararem que o terapeuta é o Chicão. Que é o que tu queres fazer. Olha, eu gostava de fazer. Não é a única coisa, mas eu penso, como é que tu sais da ilha? Olha, a cair muitas vezes. Mas a ler, a cair. Sim, o que é cair? Eu tenho tido falhanços históricos e públicos, não é? E alguns, quase todos por culpa própria. Sim, e há dois caminhos também, que é aquela coisa do ninguém gosta de mim, não é ficar no cantinho da sala, ou tentas fazer esse exercício, por muito que custa às vezes, de o que é que eu vou aprender com isto? Claro, então fui estúpido, realmente as pessoas à minha volta têm razão, as críticas estão certas. Tenho uma sorte enorme nos amigos que tenho, que nunca me deixam realmente cair, dizem, mas também não me dizem só, não fizeste nada de mal, não, dizem, fizeste
fizeste merda, não devias ter dito aquilo em público, não devias ter dito daquela maneira, não sei o quê, e pronto. E felizmente tenho muitos amigos que não me deixam cair, mas que fazem uma crítica justa. E ele gosta disso, atenção, é uma virtude do gajo. E tem que Porque tem ele muito. gosta que lhe digam as coisas. E depois calma, também não é preciso estarem sempre a criticar. Não, mas tu gostas, ou seja... Eu gosto de aprender e gosto isso, de ser melhor, gosto de ser melhor comediante, gosto de ser melhor ser humano e, portanto, já tive uma fase que, pronto, tive falhas em público e etc. Agora estou numa fase diferente, felizmente, estou numa fase super fixe, estou de volta ao stand-up, à comédia, uma postura completamente diferente das redes sociais, estou muito motivado para este novo caminho e com muitas aprendizagens pelo caminho. E não é só à volta, sou de facto um gajo, sou interessado, pronto, leio muito, ou tento ler e ver documentários e aprender a ver perspectivas das outras pessoas todas. Tu fazes uma coisa que muitas vezes nós vivemos perto e não és a única pessoa que faz, muita gente faz isto, mas que vai a ler na rua. Vai a ler na rua, assim. Eu às vezes estou de carro, passo ao Diogo a ler. Assim, este homem é atropelado um dia porque vai a ler o Varoufakis entusiasmadíssimo. Estou a ler um livro, vou só dizer isto. Não fossem as sílabas de sábado. Mariana Salomão Carrara, espetacular. É um sonho de livro. É muito inacreditável, estou doido com aquilo. Também estou muito mais envolvido na política, estou com uma paz mental muito melhor. Eu não quero saber nada disso. Quero saber enquanto ser humano, mas profissionalmente estou mesmo noutra. E é isso. Eu gosto muito de. Tenho que aceitar as minhas incoerências, as minhas falhas e perceber que isso não me torna uma pessoa pior, horrível, não fazem parte de mim e que eu tenho uma opção de as melhorar. E é isso Nós que eu quero temos fazer. uma frase disto de ser vendido como coaching. Está espetacular. Francisco, por causa daquilo que disseste há bocadinho, é impossível ser livre na vida partidária ou quando és, isso vem sempre com uma fatura? Sim, eu acho que é impossível ser livre, ponto final. Eu acho que o livre-arbítrio... Não, o livre-arbítrio não existe. Já Nietzsche dizia. Eu acho que na política, se quisermos agora falar no ponto de vista da liberdade de expressão, não é? Eu acho que a liberdade na política é sempre enquadrada por um corpo doutrinário, por um conjunto de pessoas que rigidamente te obrigam a ancorar as tuas posições sempre num determinado âmbito e perímetro. Não significa que não funcione e que não se tomem decisões certas, nem que não se cheguem a conclusões positivas para a vida das pessoas, porque eu sou um otimista relativamente à política, acho que na maioria dos casos prossegue uma finalidade positiva de interesse geral. Só que a minha liberdade hoje, posso dizer assim em termos relativos, é muitíssimo maior, incomparavelmente, do que aquela que tinha quando era presidente do CDS. O que é que aprendeste sobre o poder e sobre o micropoder, o pequeno poder, quando estavas lá dentro? Eu acho que o pequeno poder, o poder com P minúsculo e o poder com P maiúsculo, são conflituantes entre si e têm contradições insanáveis. Que é, o poder com P maiúsculo foi aquilo que me moveu sempre a aderir à política, que é o sentido de missão e o espírito de serviço aos outros. A política com P pequenino são os jogos de interesses, as conversas de caserna, são as guerras intestinas. O Chico tem grandes fofocas, que ele não pode dizer aqui. Sim, tem várias. Mas Sim, tem grandes fofocas. Chiba-te todo, Chico. Chiba-te fofocas todas. Não, mas eu sinto que a minha política com P maiúsculo foi minada e sabotada pela política com P pequeno. E, na maior parte dos casos, é a política com P pequeno que vence a política com P grande. Obrigado, achas boa que noite. Exato. Atribuis isso a quê? Ou seja, ao facto de seres novo, ao facto de... O ser novo foi, sem dúvida. O ser novo foi um fator terrível, porque há idadismo em Portugal. Queremos há um sempre preconceito para cima e para baixo, sim, não é? para cima e para baixo. Está nas margens, não é? Há o cismas grisalhos. Cisma grisalhos. Existe também uma desconfiança com a juventude e eu sofri disso. Depois,
Acho que as circunstâncias foram péssimas. Eu, pela primeira vez, debati-me com novos partidos no espaço da direita que nunca existiram. Tinha um partido falido, que vinha do pior resultado eleitoral de sempre, não estava no Parlamento, tive uma pandemia. Portanto, e depois... Herdaste um saco de gatos, não é? Exatamente. É esse mesmo o argumento rei. Era esse. Eu tinha um partido, sobretudo os notáveis, a querer fazer uma folha constantemente, que era a malta que tinha televisão. Quer dizer, eu aliava à televisão e era sempre zimba no Chicão. Tudo amanhã no Chicão. Como é que o homem conseguia levantar a cabeça? Sempre a levar pancada, sempre a cortar fiambre. Sempre eu a olhar no Chicão. Consegue identificar qual foi assim a vossa primeira grande desobediência da vida? Boa pergunta. Tu quando fazes perguntas? Não sei muito bem. Pá, porque lá está que os meus pais eram sempre... Ou então, vá... Fiz uma tatuagem aos 16 anos, Ok. com a autorização dos pais. Os então pais eram esses. isso não é desobedecer. Pois não, Tu não tens tatuagens, É que eu pois não, nunca tive. Chicão? Tenho, mas não sei. Estou a brincar, não tenho. Pá, teria que me despedir. Estou a brincar. Agora ele tinha que Não o tenho CDS nenhuma- atuado na virilha. Na virilha, CD. Sim, CDS na virilha. Farófia. Então, Obrigado, mas então tenho, pergunta tenho. outra coisa. Se não têm uma grande desobediência... Eu acho que a maior desobediência... Não vou ter que é ridículo. Quer dizer, não Diz lá, faz- diz lá, Não, por favor. Às vezes pode não ser só isso, Essas às vezes perguntas pode metidas ser... de chofre. Olha a criticar a entrevistador. Não é isso. A atividade é brutal. Eu Tu adoro. estás bem. Tu não tens maneiras Não, em mas Mas o casa. Carlos Daniel não dizias nada. Não, assim, se fosse os meus olhos não falam. Esse é Isso é o outro. Daniel Oliveira. Então o que é que tu disseste? Carlos Não, Daniel. adoro o Carlos Daniel. São pessoas diferentes. O Carlos Daniel da RTP, então não conheço bem, é meu amigo. Mas a desobediência, imagina, na verdade, no fundo, tudo o que falámos até agora foi sobre isso, sobre sair Sabes, do partido. eu vou-te dizer qual é que era, uma vez, incumpri as minhas regras. Foi a primeira desobediência que eu me lembro. Que era, na minha escola, nós tínhamos um lanchinho, não é? Preparado e um pequeno almoço. Esta história é verídica, nunca a contei. Era Crossa Mística Cabeçone. Epá, e havia um menino que nunca levava nada de casa. A sério, pá. Eu sou muito amigo dele. E aquilo consternava-me de uma maneira que eu ia rapinar uns leites e umas bolachas a mais. Não davas o teu. Não, dava o meu. Aliás, eu dava sempre metade do meu. Esta parte eu não quis dizer. Isto era bastante bonito. porque não queria falar acerca de mim. Ok. Mas eu dava sempre metade. Havia um amigo que dava as migalhas. Vejam bem, como as crianças na sua inocência. Um amigo que dava as migalhas do lanche. E eu dava sempre metade do meu lanche. Até que a minha mãe descobriu e passou a dar um lanche para mim e um lanche para esse meu amigo. Também é Minha uma boa mãe senhora. é das melhores pessoas do mundo. E eu aproveitava e na escola rapinava uns leites, uns pacotinhos de bolachas para dar a esse meu amigo. Pronto, e esta foi a primeira... Isso é uma desobediência, isso é a tua primeira... Sim, é verdade. O teu primeiro Não, gesto desobediência de porque grande altruísmo. furtar, não se deve furtar. Certo. Mas a minha história de desobediência, eu lembro-me, entretanto, também um bocado por causa da pessoa. Eu tinha um trabalho, estava a trabalhar em produção de eventos e não sei o quê, ainda era assim jovem, e nós estávamos a organizar uma feira de Natal em Cascais e mais não sei o quê. E havia um acordo em que aquilo só podia haver um senhor das castanhas, um senhor dos cachorros pequenos, um senhor do algodão doce e não sei o quê. E já havia lá um senhor das castanhas, o senhor não sei o quê, o senhor Zé, um velhote, pá, 70 e tal anos, que eu tinha ido quando buscar a Cascais e não sei o quê. Ele já tinha pago assim, um valor alto para estar lá na feira durante o mês todo e não sei o quê. E às tantas, a meio da feira, veio outro senhor que queria estar lá com as castanhas e foi falar com a minha chefe, e a minha chefe disse: Diogo, trata disto e faz o contrato com ele para ele ficar isso. Não, porque o contrato, o combinado é que o senhor Zé tinha exclusividade, não há aqui tanta Não gente. vamos mudar as regras a não, meio. não há gente suficiente na feira nestes dias para estar dois senhores de castanhas, para só perder dinheiro e não sei o quê. E disse: não, recusei-me A mandar a o senhor contratar embora. o outro e mandar o outro senhor, o seu Zé ir embora, não sei o quê. Pronto, no dia a seguir ela despediu o senhor Zé e eu fartei-me daquilo e disse que comecei a disparatar e fui despedido também. Foram 2 despedidos, portanto, moral da Fomos dois história, despedidos. ninguém... Ficou lá a diretora Exato. e não sei o quê, mas pronto, olha, desobedeci, fiquei contente. Espero que o senhor Zé tenha ficado E qual bem. é que diriam que foi a decisão que mais mudou o rumo da vossa vida? A minha foi ter ido para o colégio militar, como já disse há bocadinho. Acho que mudou completamente. Eu vinha da Praia do Ribatejo, sabem onde é a Praia do Ribatejo? É uma freguesia do concelho de Vila Nova Barquinha. Freguesia pobre, o meu pai é oficial do Exército, foi destacado em Tancos, e eu sinto que se os meus pais não me tivessem dado essa oportunidade e essas condições, eu teria alguma dificuldade em garantir a minha mobilidade social plena. Percebe? Ter acesso a um conjunto de oportunidades, de pessoas, de professores, de ensino e de educação, que eu creio que foram um trampolim. Mas essa decisão foi tomada pelo seu pai. Não, pelos foi teus tomada pais. em conjunto, na certo, família. Certo, mas eu digo Sim. já assim,
mais velho. Já sendo gente. Não, eu acho que ter-me filiado no CDS e no partido político em concreto, por muito distanciado que esteja hoje, também foi uma decisão que mudou completamente a minha vida, não é? Eu era uma pessoa anónima e passei a ser conhecido por causa da política. Certo. E tu, Diogo, achas que foi a decisão que... Eu acho que foi quando fui fazer aquele workshop de stand-up comedy. Porque foi aí que se determinou que serias humorista. Sim, o meu grande sonho de vida era ser músico. Eu fiz o conservatório todo como clarinetista e adorava e tocava bem, efetivamente. Eras disciplinado? Sim, tem que ser, não é? Quando se estuda um instrumento no conservatório. Imagina, quando és jovem tens muita energia. Eu estava na escola, eu tinha as 8 disciplinas normais, mais 8 disciplinas no conservatório, mais futebol, mais não sei o quê. Mas dava para tudo. Mas eu estudava, ou seja, em música depois das aulas eu tinha mais 3, 4 horas por dia. E tinha que estudar clarinete. Eu adorava, ou seja, sei lá, história da música que na altura achava seca, ou não sei o quê. Mas clarinete adorava e queria muito ser isso. E depois, pronto, por vicissitudes da vida, os meus avós, com todo o amor do mundo, e são as pessoas mais importantes da minha vida, e que se não fossem eles eu não tinha uma data de coisas, inclusive o conservatório, disseram, por preocupação, tira um curso normal, porque olha, os seus pais são músicos, estão sempre em dificuldades, nunca passamos dificuldades, mas é sempre trabalhar. Mas também tinhas escolhido, mas também escolheste um instrumento que até dava para orquestra, pois é, dá para orquestra, dá para jazz, dá para... Não era um cravo. Não era um cravo. Cheguei a estar em projetos com os Rádio Macau, com coisas alternativas e não sei o quê, dá para fazer muitas coisas. E é um instrumento lindíssimo, há que dizer, parece que estou aqui a desenhar e a dizer, agora de vez em quando toco com os arcos, a banda do meu primo, é super versátil. Mas pronto, para resumir, o que interessa é que depois acabei por ir estudar publicidade e marketing. Pronto, e só porque e achava sempre que ainda viria a ser músico, mas pronto, depois vais para a faculdade, estás a estudar, depois estás nos copos, depois o clarinete vai ficando de lado, depois não sei o quê, pronto, e acabei por ir trabalhar para uma agência depois como criativo e foi de lá que portanto, a saída do conservatório foi estamos aqui a falar de regras e de Não Mandas em Mim. O humor é uma coisa muito Não Mandas em Mim, não é? É muito pode ser, sim. Sim, temos que dizer que é uma área que é um território sem grandes regras, ou para ti não? Há regras que tu impões a ti próprio como humorista? Claro, é que também, como o Francisco estava a dizer, nós todos vivemos com regras, não é? Vivemos em sociedade, vivemos com... certo, mas... Sim, eu tenho as regras autoimpostas que... De género, há temas dos quais tu não falas? Sim, ou... sim, há temas que eu não falo. E não é porque o wokeismo... eu não acho graça nenhuma fazer piadas racistas, ou ligeiramente racistas, ou xenófobas, ou que continuem a diminuir o papel da mulher, ou que... E atenção, mais uma vez, já disse isso muitas vezes, não é proibir, façam as piadas que quiserem. Eu não quero fazer e eu não acho graça. Não acho graça. Não sei o quê, e a mulher na cozinha. Porque 2 homens e ele... Sabe? Não tem graça. Há montes de anos que não acho graça, então tenho regras, mas nem precisam de ser regras porque nem sequer vou para aí, percebes? Exato. Portanto, não é tipo uma norma, não é uma conduta, não é que tu tens de estar sempre a lembrar que... tipo o aviso da... Sim, portanto não tenho assim regras super especiais, porque eu em palco, eu defendo muito, há comediantes que não defendem isto, eu em stand-up comedy, eu em palco eu sou aquilo, eu não sou uma personagem. É aquele texto, para aquilo resultar bem, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou a dizer. E portanto, se eu não acredito em coisas racistas ou o que for... eu vou para lá ser eu. Sim, e a tua ideia, muitas vezes porque quando misturas aquilo que é o teu ativismo com o humor, ficas com medo que às vezes depois não faças nem uma coisa nem outra? Sim, foi como aconteceu nos últimos anos. E foi por isso que então decidiste... Agora ou seja, achas que deves separar a... Sim, agora tenho o meu lado ativista sempre como cidadão, porque acredito nas coisas, não é? mas publicamente estou só humorista e é aquilo que eu quero fazer e está-me a dar muito gozo também. Está-me a dar muito gozo voltar a estar nos barzinhos todos, a testar stand-up, quero ter um espetáculo novo este ano, quero ter um solo novo, quero fazer projetos dedicados ao humor. E também não cansar as pessoas já sabem o que é que eu penso. Quem me segue sabe o que é que eu penso sobre estes assuntos. É um chato, tu estás sempre a falar. Sim, eu já estava a ser redundante e chato e não sei o quê. Quero voltar a ser criativo noutras áreas, a ter graça e espetar a conseguir, é isso que eu estou a almejar. Francisco, és aventureiro? Sou. QB, como em disse. Quê? Enfim, gosto de testar os meus limites. Ok. É uma coisa que eu gosto. Mas de género é o quê? É saltar de paraquedas ou é tipo viajar sozinho? Não, imagina, eu gosto de... Por exemplo,
Tu percebes isto, e tu também, embora acho que tenhas menos Mas preocupação. menos, percebes menos que eu. Não, tu não tens tanta essa preocupação. Com mãozinha assim. Acho eu, quer dizer. Filhos, é isso? Vamos esquecer que está aqui o Diogo Faro. Sim. Vais falar de crianças? Não. Ah. Já me esqueci do que ia dizer. Não me esqueci, não. Que é, sabes, aquele risco de tu te expores perante o outro, sabendo que se a coisa correr mal, tu, por seres figura pública, tens muito mais a perder do que a ganhar. Compreendes onde é que eu estou a querer chegar? Eu gosto nas relações, entregar-me, relações pessoais, sociais, entregar-me por inteiro e conseguir mostrar-me como eu sou. Portanto, e há alturas, enfim, que nós atiramos um bocado ao lado, não é? Não somos muito cautelosos naquilo que dizemos, nem na forma como escolhemos dizê-lo. Nem aquilo que queremos mostrar de nós próprios, correndo o risco de haver um viés e de sermos mal interpretados. Eu aí sou aventureiro porque eu acredito nas pessoas genuinamente. Eu sou uma pessoa que é ontologicamente otimista. Já percebi. Engraçado. Eu fiz esta pergunta a levar muito mais para, se calhar... estava a pensar mais até num campo Eu confio nas pessoas, percebes? Ok, levaste isso para um lado humano, engraçado. E isso eu acho que é um grande risco hoje em dia. E eu já tive muitos dissabores. E agora, do lado, se quiseres, aventureiro, eu gosto de viajar. Imagina, eu era capaz de chegar a casa, agora tenho um filho, é diferente, mas aqui há uns anos atrás olha Inês, vamos embora fazer as malas, vamos pegar de carro e viajar por onde nos apetecer. Eu era capaz de fazer uma coisa dessas. Portanto, eu gosto muito de respirar. És muito uma autocaravana e sem dúvida, eu era capaz de fazer uma coisa dessas. Não te aguentas 2 dias no meu autocaravana. Tu és maluco. Opa, ganhas juízo. Achas que não? Não, este vai só para hotéis e não sei o que que vai ter que acontecer, não é? Olha, série. Bora. Isso era um conteúdo. Bora numa autocaravana das 2 semanas. Não sei se aguentavas. Pronto, Tu não aguentavas. Fica aqui a ideia. Tu fazer cocó no mato, meu menino, não consegues. Graficamente é um ordinário. Não te aguentas. Pá, eu não devia, Fica não. aqui o desafio. Não devia ter. Alguém que nos pegue. Mas Vamos de caravana. Eu gosto. Não te aguentas, Francisco. Eu gosto de mandar para a frente das coisas. Por exemplo, há decisões que eu tomo na vida que, por exemplo, o facto de eu me ter candidado a presidente de um partido com 30 anos é de um tipo que gosta de se aventurar. Claramente. Não é um gajo que não tem os 5 sentidos bem aferidos. Não fecha a mala toda, não. Não fecha a tampa, meu. Estou a perceber. Eu sou muito disto, é de mandar para a frente e depois ver como é que corre. Exato. Olha como é que correu. E arruma bem. E olha, é quase cool ter no nosso currículo de viagens esta coisa já que estamos a falar de regras e autoridade e problemas e não mandas em mim e tudo mais, um tipo ser expulso do Irão, não é? Convidado a sair, vá. Convidado a sair. Se não se importa, vou acompanhar lá à porta do Irão. Por burrice. Eu não cheguei a entrar no Irão. Eu estive no aeroporto do Irão, que infelizmente está a ser atacado e que é uma história incrível, não é? E eu adorava, estava ansioso por aquela viagem. Ias para Teherão? E eu ia para Teherão e estava 3 semanas sozinho. Mandei-me, vou para o Irão passar. Estava doido com aquela viagem. E estava tão doido que fui burro à entrada, porque o Irão é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, mas tem um regime de merda, não é? Como sabemos, e autoritário. E cheguei lá e quando perguntaram, visto para entrar, não sei o quê, qual é a profissão? Sou humorista. E depois fiquei a pensar, não sei se era o que eu devia ter dito. E não devia ter dito, porque depois, espera aí. E depois esperei, 2 horas as pessoas a entrar, outros também foram barrados, tipo entrada de discoteca, humorista não entra. No está de ténis, não vai dar. E olha, vamos pô-lo no avião de volta. Eu o quê? Bem, fiquei tão triste. Depois fui-me embora, mandaram-me embora de volta, porque não podem entrar lá artistas de outros países. Pois o que é que poderias ter respondido? Se calhar ativista? Não, dizia ser professor. Claro, clarinetista. Claro. Talvez músico passasse. Mas tu és aventureiro, tu gostas de viajar sozinho? Adoro viajar sozinho, certo. É das melhores coisas do mundo. Se as pessoas tiverem a oportunidade, depende dos orçamentos, mas se tiverem um orçamento mais reduzido, podem ir à Espanha, podem passar uma semana sozinhos. Dá para viajar em várias modalidades, sim, certo? Qual foi isso. a coisa mais, não mandas em mim, deu-te a louca e fizeste uma viagem ou com... ou dentro de uma viagem? As viagens mais loucas que eu fiz foi a Índia, já fui 3 vezes à Índia. E aquilo eu digo sempre que aquilo é um mundo dentro do mundo, aquilo pôs uma cena à parte e já vivi muitas coisas divertidas lá. Não se pode dizer aqui algumas, mas são coisas divertidas. E pronto, eu recomendo muito a viagem à Índia, é assim uma coisa muito, muito intensa, muito fora. Se calhar não recomendo como primeira viagem para quem não foi assim para sítios mais diferentes do nosso. Se calhar recomendo um Sri Lanka, lindíssimo, incrível, mais calminho. Para fazer uma aclimatação primeiro. Uma Tailândia, um Vietnã e não sei o quê. Certo. Mas quem for assim mais aventureiro, a Índia é, a par do Brasil, por razões diferentes, o meu país preferido. A fé, Francisco, é uma coisa que aperta ou liberta?
para mim é libertador. Eu acho que a fé não faz de nós melhores nem piores pessoas do que os outros. É uma característica pessoal que se vive interiormente, mas também tem expressão pública. Para mim, eu gosto de pensar que a fé me dá algum sentido à minha existência e que me vincula a um conjunto de valores aos quais eu devo ser militante e obediente e que fazem de mim uma pessoa melhor, na medida em que nós não controlamos nada, mas tudo o que fazemos conta e pode impactar na vida dos outros. Portanto, no plano axiológico dos valores que estão inerentes ao cristianismo e ao catolicismo, que são a minha religião, à doutrina social, eu acho que a religião, a mim, me dá um norte, percebe? Dá-me um propósito, dá-me um desígnio aspiracional na minha vida. Depois, há aquela questão da religião do ponto de vista mais dogmático. Sim, há um lado supostamente em que há regras, há quase uma culpa se não fizeres isto. Claro, eu isso não sinto nada. Ok, ficas a saber. não vês a coisa por essa perspectiva. E adoro assumir-me como pecador e uma pessoa que erra e que transgride. Eu vivo e que se dá com o Diogo. E que dou com o Diogo Faro. Portanto, nesse aspecto, eu não sinto esse dogmatismo. Mas, por outro lado, também não sinto o dogmatismo teológico no sentido da narrativa bíblica, percebes? Enfim, tenho as minhas dúvidas, não é? Tenho as minhas reticências, mas quero acreditar, percebes? E, portanto, eu descreveria a minha fé no sentido mais espiritual como um exercício permanente de querer, de tentar e fazer por acreditar. Até porque digo-vos uma coisa, todas as religiões tratam isso, que é o tema da morte e da eternidade. A morte é uma coisa que me desassossega. Pois é, eu queria te perguntar aí, que isso para mim, eu como não acredito, nem deixo-te acreditar, pronto, é o que é. A mim causa-me agora estou melhor, mas tive alturas em que eu tinha assim... Medo, porra. Pânico. Eu tinha assim algumas situações em que se eu me deixar ir na espiral de... mais de hipocondria? Se eu deixar na espiral de pensar que é para sempre, o infinito, se eu começar a pensar que vou estar morto, não é de morrer, não é de morrer, é de vou estar morto para sempre. Eu agora estou aqui com vocês, não vai acontecer, mas se eu estiver a pensar nisto sozinho... Eu também me acontece isso. Ainda há pouco já me aconteceu estar na rua, começo a gritar, passo-me, uma vez do nada, comecei a correr, fico assim meio desesperado, depois passa-me, agarro-me uma realidade, vou às redes sociais ou vou uma banalidade. Ok. Sim, de facto é um tema que manda muito em nós, a morte. E não tendo, mas isso manda completamente em mim. Mas também não manda ao ponto de, já fiz viagens perigosas, já fiz bungee jumping na Bulgária por 15 euros numa ponte, por 15 euros, sabes quanto? Se calhar aqueles carros não são trocados há muito tempo. Sim, já fiz montes de coisas que podia ter morrido, portanto isso não controla a minha vida, mas do ponto de vista assim emocional, às vezes é difícil, às vezes é muito difícil e não tenho um Deus em que acreditar. Mas gostavas? Eu gosto muito do Deus de Spinoza, que foi até o meu avô que mostrou, e é um livro muito pequenino que eu recomendo, é o Milagre de Spinoza, escrito por um filósofo francês que é qualquer coisa de Lenoir, não me lembro bem qual nome, e que abrevia assim um pouco a teoria de Spinoza, em que diz que, basicamente, assim, muito por alto, Deus é tudo, Deus é a natureza com N maiúsculo, e nós somos todos parte de uma coisa, ou seja, Deus não é uma entidade superior feita à figura do homem, manifesta-se em todas que tem regras e mandamentos. Não, Deus é isto, Deus é o amor entre nós, nós somos a natureza e tudo é um ciclo perpétuo. Que é uma coisa que eu acho mais bonita, não me apazigua particularmente, mas ajuda um pouco, tendo em conta que eu não acredito numa entidade. Certo. Em 2026, ou seja, na altura em que estamos, nos tempos em que estamos hoje, esta ideia muito bíblica do amor ao próximo pode ser uma coisa muito revolucionária? E eu sou violentamente no sentido de convicção, radicado nesse princípio. Eu acredito verdadeiramente que nós podemos amar o outro apesar dos apesares e das circunstâncias do outro e da forma como ele se posiciona na vida. E acho que, hoje em dia, uma das maiores falácias que existe são as pessoas que na vida pública se apropriam dos valores cristãos e católicos quando esse primeiro princípio é logo aquele que é incumprido. Como é que é possível alguém defender uma teoria e uma doutrina social
que se baseia no respeito pela dignidade de cada pessoa, nas suas liberdades, nos seus direitos, e falhar precisamente na falta de empatia e de caridade e de solidariedade perante quem sofre, perante o seu semelhante. O amor ao próximo é um próximo que se parece muito com ele, não é? Claro, é isso, exatamente. É que sou o próximo exatamente igual a mim. É o próximo no sentido algorítmico, que tem que ser a pessoa que confirma exatamente aquilo que são as nossas crenças como e as nossas que convicções. acredita naquilo que eu acredito. Um próximo etnocêntrico, digamos. Mas é muito revolucionário. Eu acho que isso é espetacular. O que tu disseste é mesmo. Acho que é um princípio revolucionário. Portanto, nós estamos aqui hoje. Estás a perceber? Nós estamos hoje. Estás a dizer, a tal ideia do conservadorismo. Ser conservador aqui é bom. Que é, nós temos que estar na defesa do amor ao próximo. Politicamente, publicamente, civicamente. Aí que está a vanguarda. Este é o meu presidente. Este é o meu presidente. De quê? Não sabemos que ele agora não quer nada com isso. Não, mas é o meu presidente. Exato. Obrigado. Qual é que diriam que é a característica que mais vos boicota? Ou, por outras palavras, um esquadrão de cavalaria à desfilada na vossa cabeça esbarra contra que obstáculos no vosso dia-a-dia? É uma timidez? Para mim é essa impulsividade. Okay. Que acho que me tem lixado e estou a tentar controlar isso. Essa impulsividade de, às fazes vezes, primeiro e pensas defender depois. as coisas que até acho que estão certas e pois a maneira como faço e como fiz e não sei o quê. Precipitei-me boas vezes e fui injusto para outras pessoas e não sei o quê. E é uma coisa que estou a trabalhar. Estou a trabalhar. Sou reativa. Eu procuro disciplinar-me e amestrar, mas não consigo. Nem sempre foi possível. Nem sempre foi possível. Porque, vejam uma coisa. Diga lá, Francisco. Todos nós temos uma certa dificuldade em acertarmos sempre, não é? O mais normal é falharmos muitas vezes. Essa parte estamos mais ou menos aqui há uma hora a dizer isso. Acho que essa parte agora pensem, está coberta. No miúdo, que desde muito jovem vai crescendo com uma câmara apontada. Portanto, as imperfeições... Ai, é fama! Ai, o Francisco! Mas eu não estou a falar de mim! Ai, é fama! Espera que ele não está a falar dele. Ai, a fama, gato! Eu agora... Não, estava a abstrato, agora já vou ao concreto. Porque isto é um pensamento estruturado. Eu vou do geral depois para o concreto. Certo. É uma hora do nato. Eu felizmente, e agora para te citar, e graças a Deus, não tenho uma presença mediática de há muitos anos atrás. Mas aquelas pessoas que começam muito jovens, é natural que se observem as evoluções e as transformações. Eu, agora no concreto, apesar disto, de ter opiniões publicamente expostas e ter uma participação na vida pública que tem mais ou menos, diria, 8 anos, também fica patente que nós somos imperfeitos e somos falíveis. E as coisas ficam todas na net. Agora E nada se apaga. E toda a gente sabe agora como é que reage a um terremoto, por exemplo. Podes fazer a cara, só favor. Essa é do terremoto, é das histórias em que eu fui mais injustiçado na minha vida. Eu queria-vos ver a todos. Eu até estou a mão para não parecer que isto é tão... Eu vou pôr água na fervura. Eu queria-vos ver a todos naquele sítio. Mas vamos a esta... Não, isto tem que ser falado. Vai dar só a tua carinha de terremoto. Vamos a esta Constituição. Constituição histórica. Meus amigos, chama-se carinha de terremoto. Isto tem que ser falado, porque eu sei que esta mulher, Inês Lopes Gonçalves, chega a muita gente... Isto precisa de ser dito. Meus amigos... Porquê não faz a cara de terremoto, Chico? Deixa falar. Espera que ele com jeitinho no fim faz. Não sejas impulsivo. Não sejas impulsivo. Este gajo não é sensivelmente idiota. É totalmente idiota. Estava a avacalhar relativamente a um tema em que... Eu gostava de ter visto a reação deste artista como a tua. Assim, aqui há bem pouco tempo houve um sismo com a igual intensidade. Só que as pessoas não tinham uma câmara apontada. Uma vez mais a história da câmara, que tu me gozaste. Mas posso-vos contar o que aconteceu? Claro que posso. Eu estava a falar, como foi público e notório, num jantar, olha, com 300 mulheres, no Dia da Mulher, na Madeira. E estava a falar e a dado momento sinto a sala a tremer, mas de forma bastante vigorosa. E tu estavas... À minha frente tinha... Uma câmara? Câmaras, tinha jornalistas, repórteres, e a primeira reação deles foi fugir da sala, a correr. As mesas mais próximas deles, onde o abalo se sentiu de forma mais grave, fugiram da sala. E ele pensou, eu vou morrer líder do CDS. E eu sinto aquilo a tremer, olho, para garantir, ou seja, ao nível dos órgãos sensoriais, para perceber que a informação que estava a receber era fidedigna, e pergunto, está a ocorrer no sismo.
Estava tudo a vazar, Mas sabe o que é engraçado? É que a mesa ao meu lado estava impávida e serena. Como se nada fosse. Mas estes gajos são os irresponsáveis. Politicamente. Pá, estava aqui um hecatombe. Esta malta fica aqui nos escombros. Irresponsáveis politicamente. E eu interrompo o meu discurso e digo: minhas senhoras e meus senhores, pedia-vos que abandonassem a sala ordeiramente e se dirigem ao exterior, porque está, neste momento, a acontecer um terremoto. Caso não se tenham apercebido. Como é que aqui não se... Ouçam, evacuam a sala, eu sou o último de todos. Que é o sinal de liderança. O último é o capitão a abandonar o navio. Muito bem. Um capitão, esta um parte líder, é o primeiro a pisar o teatro de operações e o último a abandonar. Olha, estás a dizer mal de mim, se não fosse eu puxar esta história, que ficou na internet para sempre é a tua carinha assim... É, exatamente, esbugalhado. Mas agora, graças a mim, pudeste contar a história toda e agora toda a gente sabe que foste o último. Mas sabe o que é que grande Chicão? É os heróis, os cowboys do teclado. Pá, mesmo que a história tivesse sido só um puto atarantado perante um sismo, é os campeões que foram comentar. Eu tinha feito figura pior do que tu. Mas é engraçado. Mas na altura riste com isso ou chateava-te? Não, isso chateou-me imenso. Ao início ri-me. Mas depois não gostei da atitude que o Licor Beirão teve. E eu, se fosse um tipo mais... Eu nem sei, nem sabia o disso. Licor Beirão aproveitou-se dessa imagem, do vídeo, no caso, para fazer publicidade à marca. Vejam bem. Com a tua cara? Com a minha cara. Então, qualquer outra pessoa teria também. posto um processo, e eu não pus, evidentemente, mas achei desagradável, para já, apropriar-se da minha imagem para fins publicitários. E depois, pela descontextualização em si. Porque foi precisamente o boom que o vídeo teve, foi no ato de marketing do Licor Beirão. E qual era a piada já agora? A piada era assim, era o vídeo, eu totalmente atarantado, eu desconfio que aquilo até estava mais em câmara lenta, pelo menos tenho essa nítida sensação, e o copy era: calma, Chicão, há mais de Licor Beirão, como se eu estivesse assim, porque eu estava a Licor Beirão. Eu gosto imenso. Mas esforçaram, acho eu. Não, se usaram a tua cara, tinham que te pagar. Pois, também acho. Conhece algum advogado? Espera. Não fiz isso. Não digo que estou arrependido de não ter feito, mas não achei uma atitude. Mas eles devem ser boas, gente. Estão a tempo também de te compensar. Olha, o Diogo também não queria fazer inimizades. Pelo menos umas caixas de Licor Beirão merecia. Quer dizer, o mínimo, não é? Vês? Aqui para a Inês, outras para uma farofa. É assim que se faz. Bom, é assim que se faz. O Não Mandas em Mim tem o apoio da Dacia, uma marca que no que toca às escolhas sabe muito bem do que fala. É que há carros populares e depois há o Dacia Sandero. Só para terem uma ideia, todos os dias são vendidos 18 Dacia Sandero em Portugal. Sim, 18. Ou seja, enquanto ouviam este podcast, já devem ter sido vendidos mais uns quantos. Além disso, foi o automóvel mais vendido da Europa em 2024 e em 2025. E se tanta gente o escolhe todos os dias, alguma coisa deve andar a fazer bem. Para terminar, queridos Francisco e Diogo, se vocês mandassem, o que é que passava a ser obrigatório? Responder bom dia a quem diz bom dia. Gosto. Não, é assim, cada um tem que ter a sua resposta. Não, eu vou responder. Está bem. Estavas só a fazer like à resposta dele. Exatamente. Eu acho que era obrigatório nós termos empatia e uma compreensão empática perante a circunstância do outro. Sabermos pôr-nos nos pés da outra pessoa e, na medida do possível, viver e sentir como o outro para sermos mais respeitosos com aqueles que nos rodeiam, podemos tomar decisões que impactem positivamente a vida dos outros. Que frete é que deixavas de fazer? Dizer bom dia a pessoas que não me apetece dizer bom dia. Então... Não, é tudo à volta do bom dia, meus amigos. Vamos ter aqui o bom dia. É para ver. Temos que dizer bom dia a toda a gente. Afinal, não, algumas pessoas não merecem. Não me disseste que as regras eram todas ao mesmo tempo. Então, farofes, chuta. Estou a jogar, já disse. Bom dia. A pergunta era... O frete. Mas eu já pratico. É um frete que eu deixei de fazer e vou continuar a deixar de fazer, que é atender o telefone a todas as pessoas que me ligam. Porque consensualizou-se na sociedade. Deixei há muitos anos. Que ideia? Consensualizou-se na sociedade... É das poucas pessoas que eu atendo, digo-te já. Obrigado. Que sorte. Consensualizou-se na sociedade que o facto de uma pessoa ter o número de outra dá o direito a falar com outra quando quer. Isto não é verdade, meus amigos. Permitam-me desmentir esta teoria. Portanto, mais uma vez, bem, Chico. Quando não me apetece, ou não quero, ou não posso, não vou atender o telefone. Não frete que não faço. Ainda bem. O que é que todos devíamos experimentar uma vez na vida? O que é que todos devíamos experimentar uma vez na vida? Portanto, Não, é tudo, todos já na volta do bom dia, meus amigos. Vamos ter aqui o bom dia. A pergunta era... Temos que dizer bom dia a toda a gente. Afinal, não, algumas pessoas não merecem.
Ir ao Carnaval do Rio, mamar na boca de todas as pessoas, possivelmente como uma coisa que eu não posso dizer aqui, porque isto é um podcast sério, mas estar assim a flutuar naquela beleza, daquela euforia coletiva de corpos lindos, de música linda, sentir aquilo e ter a liberdade, estás em casal ou não, de beijar, pelo prazer de beijar as pessoas e por exprimir afeto e não sei o quê, é inacreditável. Nunca te meterias nisto na vida, Chicão? Eu até assim colheu. Sim. Assim, Mas pá, confiem. Vão com as mulheres, com os homens. Não, eu com era os capaz de ir namorados. com a minha Inesinha, linda, Experimentar assim maravilhosa, como o José Pedro. É capaz de. Claro que sim. Ir ao... Tenho um dos meus melhores amigos vive no Rio de Janeiro, que é o Cristóvão Marques, um grande amigo. Irmão, para ti, um grande abraço, meu querido. Adoro-te. O que é que todos devíamos experimentar pelo menos uma vez na vida? Bem, eu vou ser mais profundo do que uma farófias. Vou dizer perdoar. Chico, agora estou na missa. Vou explicar porquê. Estás tramado. Errar é humano. Ele quer ser muito melhor do que eu neste podcast. Não quero nada, Farófias. Tu falas muito melhor. Tu, pá, isto é uma vergonha para Nós temos mim. posicionamentos diferentes e somos complementares. A nossa riqueza advém precisamente E respondo outra vez desta noção de arranjinho que se consegue criar. Mas o ponto é, errar é humano, perdoar é divino. E tu, vou-te agora citar uma figura que tu gostas, eu também gosto, é o Nelson Mandela, que dizia o seguinte: o ressentimento é como beber o veneno e esperar que seja o outro a morrer. Acho que o rancor, o ressentimento que nós guardamos da vida só nos destrói a nós próprios. Portanto, a ideia de pedir desculpa, mesmo que a culpa não tenha sido nossa, tentar retratarmos, mesmo que tenhamos sido nós a errar, e reatarmos uma relação, apesar das vicissitudes que nos marcaram, acho que é muito libertador. E eu acredito, o Pedro Costa disse-me no outro dia, que eu tenho que dizer aqui, que é, disse-me assim, tu deves ser a única pessoa que diz que... Pedro Costa, já falámos dele aqui 2 vezes, é a pessoa com quem tu debates na CNN. Exatamente. E ele disse-me isto no outro dia, depois de me ouvir contigo, disse assim, tu deves ser a única pessoa que diz publicamente que tem uma capacidade de perdão infinita que seja mesmo verdade. E é uma coisa que eu procuro praticar, eu procuro mesmo perdoar, ainda que isto signifique, num sentido mais teórico, uma humilhação pessoal. E eu procuro fazer isto. E tenho que continuar este caminho, porque há muita gente que, infelizmente, por causa da política, eu me distanciei e ainda não consegui recuperar. Mas é um perdão, já agora, sim, à vontade. É um perdão que a pessoa toma para si, guarda para si e resolve consigo, ou esse perdão precisa de ser dito? Tem que ser dito. Como é que é o quê? Olha, eu perdoo. É mesmo estar com a pessoa e dizer, meu amigo, eu terei errado com certeza, há casos em que somos nós, aí temos de tomar a iniciativa obrigatoriamente. Mas eu sou mais radical ainda. Eu acho que mesmo quando foram os outros a errar, na nossa percepção, nós devemos dar um passo diferente para dizer, estamos mal, cometeram-se erros, vamos começar de novo. Porque eu acho que todo homem ou mulher são maiores do que o seu erro. O erro não define as pessoas. E acredito sempre que conseguimos tornar-nos pessoas mais sãs. Durante um ano, ninguém pode dizer a palavra... Literalmente. Porque hoje em dia quase ninguém usa literalmente bem. Estou literalmente todo cagado. Não estás, felizmente. Imagina. Não estás. Estou literalmente a morrer de fome. Não estás, felizmente. Usem a palavra em condições. Estou literalmente a 2,5 metros de ti. Estou para aí, sim, estou de facto. Exato. Usem a palavra como deve ser. Não sabem usar. Um ano sem usar literalmente. Já chega. E irrita-me que não usem bem literalmente. Pronto. Uma palavra que eu tenho uma aversão enorme, porque se banalizou e serviu de tónica para a desresponsabilização política, que é a palavra resiliência. Nós hoje em dia a resiliência é quase, tu tens que ser forte, tens que resistir, não tens dinheiro para comprar casa, endurece os ossos. Aguenta e não chora. Que és idoso, estás a mandar anular, aguenta firme, força, tens que passar sobre a tua mentalidade. Resiliência, vamos. Não tens dinheiro para pagar as tuas despesas porque o Estado rouba-te imposto e não está nenhuma contrapartida. És um frouxo, meu. Resiliência, força aí. Irrita-me a resiliência, sinceramente. Estou farto dessa palavra. Muito bem, olha, muito bem. Que palavra é que deixava de ser um palavrão? Para mim, nenhuma. Porque por uma razão simples. Os palavrões têm um efeito terapêutico. Certo. Libertador. Ou seja, o facto de serem proibidos e nós podemos dizê-los, e eu quero dizer que digo muitos, para mim é sensacional. Portanto, é quase uma catarse. É um transe maravilhoso. Portanto, se passarem a ser permitidos, perdem este efeito. E eu não quero que isso aconteça. Se calhar cona. Por um lado tem graça e é muito bruto. Jesus. Mas a maior parte dos palavrões... Francisco ficou... Não estava à espera disto. Eu não vinha preparado. Já sei que vou chamar o oco, mas é sempre diminuir a mulher, não é? És um cona, vai para a cona, vai não sei o quê. É sempre a diminuir a mulher mais uma vez.
e puta, É uma e não coisa- sei o quê. E é sempre, já sei que me vão dizer, dá com o wokeismo. Não estou a proibir palavras, não estou a dizer proibir. Acho que é só as palavras que formam o nosso pensamento. Eu não é que perguntei. O pensamento não existe fora da nossa língua. E pá, à partida não mudava, mas se tivesse que mudar, Certo. dava um valor mais bonito a isso. O que é que passava a ser crime ou a dar multa? Eu só sei, pelo menos uma multa. Que eu sei. Devia ser uma multa a músicos de estilos que sejam historicamente políticos, sei lá, vou dizer ao calhas, punk, reggae, blues, jazz, cante, estou a dizer ao calhas, dissessem, não, a minha música não é política, multa logo, coima. Certo? Ok. Só para O que é que respeito. seria? A tipificação penal das fake news. As fake news é uma coisa horrível, porque mina as democracias. Tu és sempre sério a responder. Não, mas, isto, mas não existe um crime Pois? especificamente para as fake news. Analogicamente poderão aplicar-se outros. Mas acho que isto adquiriu uma dimensão de gravidade e de urgência tão grande porque enviesam percepções, criam mitos, alimentam preconceitos e depois têm efeitos que são irreversíveis. Porque a partir do momento, por exemplo, no jogo democrático, tu vais a uma eleição baseada num conjunto de crenças que são manipuladas, são inverdades, são projetadas por fake news e depois escolhes, tu não podes recuar com a eleição atrás. Certo. Por Uma exemplo, pergunta, dúvida honesta sobre, aqui perguntado ao advogado. Para isso, para ser tipificado penalmente, basta que, por exemplo, um país tenha a iniciativa legislativa de incluir isso. basta o teu Parlamento. Certo. Os deputados legislam numa alteração ao Código Penal Certo. e tipificam Ou concretamente. seja, da mesma forma que temos agora aqui, proibir tal qual. redes sociais. É exatamente a mesma coisa. É igual. Ok. Se um dia forem presos, o mais provável é porque fizeram o quê? Eu, por ser amigo do Diogo Faro, garantidamente. Não vai. Não, isso não estou dá. a brincar. Estou a Acho- gozar. Era acho uma que piada não que tu dá. não tens humor, pá. Não há tipificação penal para esse tipo de Amigo do Farol. Segundas dos Cristo, o crime, não sei o quê, Qual é o número? Aquele bigode. Usar aquelas camisas. Segundo os Cristo, o importante é perdoar e vocês Sem têm que perdoar dúvida. e E- Qual é que empatia. vos pá. aproxima mais Não, da margem da lei? padre. Onde é que vocês Não, escorregam? você- E andar todo no metro assim. Ok. Para Mas, curtir. mas há uma coisa, ouve lá, isto é importante, que é, pela forma como as coisas estão a evoluir, pelo curso da história, qualquer dia voltam a haver dia. presos políticos, gajos que por conspirarem contra regimes autoritários. Tu és dos primeiros aí. Eu ia dentro, porque eu sou um homem, Ias dentro por delito de por opinião, por era conspiração. capaz de ir por conspiração, Muito bem. por me bater por valores que eu acho Mais que vão ser nada, mais ameaçados. nada, Chicão. E Se tu também mandassem- eras gajo para dentro. Já era gajo. Se mandassem na vossa vida desde o início, que escolha tinham feito diferente? Opa, início não, mas se calhar não tinha ido àquela fatídica passagem de ano. Já sei. Tens razão. Se calhar podia ter evitado. Eu não teria ido àquele fatídico congresso em que fui Lixam eleito bem a presidente do vida. CS, garantidamente. Pronto, cá estamos. Fui a seguir uma passagem de ano também. Grandes erros da nossa vida. E para terminar, o que é que manda em vocês? É assim, se fosse quem manda, era fácil responder. Quem? A Inês e o meu filho Zé Pedro, objetivamente. És mesmo fofo quando queres Mas não tenho as dúvidas nenhumas. E ela sabia que eu ia responder esta pergunta. Ia responder assim, eu sei, ela sabia que isto ia calhar. E dizia, se calhar não... Amor, tu sabes. Porque eu sou um Por isso é poema que- e tu és uma equação. Sempre ali, tal, para isto. limpinho. E o meu filho Zé Pedro é o xerife da nossa casa. Agora, se me perguntares o que me move, o que me alimenta, o meu combustível todos os dias é... Eu vou dizer um clichê. Mas vou pegar e tocar uma frase do Camus. O Camus dizia que foi no pior dos invernos que eu finalmente descobri um verão eterno em mim. Ou seja, aquela ideia de nós mesmo nos piores momentos encontrarmos a nossa felicidade e aquilo que nos motiva e nos faz feliz é aquilo que todos os dias me faz ousar e tentar olhar para o dia seguinte com otimismo. Já agora vou também fazer uma citação, acho que é do António Lobo Antunes. Isto é oficialmente o episódio com mais Com mais citações de Não Mandas em Mim que ele de dizia, sempre. que ele dizia mais vale um gato na mão do que dois a voar. Não sei se sabes essa citação dele, é do último livro. Estás a par? Ele acaba o último livro que ele escreveu antes de morrer com isso. Mais vale um gato na mão do que dois a voar. Tens que ler mais, Chico. Estou a ler por Eu já li o Lobo Olha, Antunes. ele gosta tanto de ti. Não, mas tens que ler, deixa-me só Está a acabar agora. acreditar.
Não, eu não estou nada a acreditar, eu só quero ver onde é que ele vai acabar. Portanto, com este tipo de mamíferos, a ideia é não nos precipitarmos, estás a dizer? É não ser apanhado em falso, eu quero ver onde é que ele vai. Reparaste o gajo a querer arrancar de mim, que eu já tinha. E não resultou eu porque tu nem deste trabalho aqui nenhum. contenção. Olha os rios, olha o Sebastian Coates, está a olhar para ti. Não mexi. Posso acabar? Tens que ler mais. Mas agora, a sério... Até que as pedras se tornem mais leves do que a água. Olha. Esse foi o último livro que eu li. A mim foi para aquela que está na sombra à minha espera. Pá, muito difícil, não consigo ler que isso manda muito em bem. O que manda em mim, paradoxalmente, e agora também de uma forma um pouco mais lamechas e clichê, se a morte é para sempre. Eu gosto mesmo muito de estar vivo, eu adoro estar vivo. Adoro estar com os meus amigos e por acaso eu gosto muito do meu trabalho e de fazer stand-up e comédia, não sei o quê, mas eu adoro estar com os meus amigos, e festas e praia, adoro estar com a minha família, jantares e almoços. Isso não é com a minha família, burro. Não, mas também meus amigos. Estranho. Desculpa lá, meus amigos. Também gosto de Festas o quê? festas sexuais, gosto de tudo. pessoas? Eu gosto muito de estar, sim, é mesmo, eu adoro estar com os meus amigos e com a minha família e é isso que me faz. E manda em mim esse desejo de querer estar sempre com os meus amigos. Muito obrigada, Obrigado, Francisco e Inês, Diogo. Obrigado, Isto foi é para muito vocês, são autocolantes. As garrafas também são para vocês. Muito obrigado. Passem Não ao tens seu usado sempre amigo. para nós. Não estava à espera disto. O papel celofane, não sei. Eu acho que podem. Eu acho que vocês Muito podem giro. usar esses autocolantes para darem um ao outro quando estiverem nas vossas Quando estivermos a discussões discutir. acesas. Usam esse tipo de cartão amarelo. Muito obrigada. Obrigado. Foi muito giro, obrigado. I'll tell you what freedom is to me. No